Investir pouco dinheiro e ter este valor administrado por um gestor de alta performance. Isso é possível? Sim, através de fundos de investimento. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, para você entender o que são fundos de investimentos. Mas antes, vou te passar aqui uma dica. A gente fez um PDF com todos os tipos de fundos de 12, 36, 24 meses de prazo para você observar quais fundos faz sentido para você e uma série de vídeos também depois desse para você entender cada tipo de fundo de investimento. Mas antes disso, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e nos segue nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Vamos falar de fundo de investimento? Quem nunca participou daquele tipo de festa que as pessoas organizam de forma colaborativa, ou seja, várias pessoas dão dinheiro para uma pessoa só poder comprar os itens da festa e daí todo mundo se divertir. Fundo de investimento funciona praticamente da mesma forma. A gente pode ter uma boa festa como uma festa também ruim. Ou seja, uma pessoa fica responsável para administrar o dinheiro de várias pessoas e trazer resultados, ou seja, uma festa feliz. Como na nossa festa de aniversário, o fundo de investimento funciona da mesma forma. Depois que ele é distribuído no mercado, as pessoas aportam valores como cotistas e um gestor consegue gerir o dinheiro para os cotistas, com, obviamente, o desejo de valorizar esse dinheiro ou de ter a nossa festa feliz. Dentro de um fundo de investimento, existe ali vários ativos, compõe vários ativos, né, dependendo do tipo de investimento. E como a gente faz o cálculo das cotas, né? Muito fácil, a gente pega ali todos os ativos que tem dentro do fundo, diminuindo os passivos, que são as taxas de administração, as taxas de performance, dividido pelo número de cotas e a gente tem a nossa cota, nosso valor de cota. O que tem a estrutura de um fundo, né? Bem, depois desse dinheiro captado, recurso, e depois colocado nesses ativos, a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa entender dentro da estrutura de um fundo. A primeira é a taxa de performance. Geralmente o gestor ou a política do fundo decide um índice, pode ser o índice Bovespa, pode ser o CDI, pode ser a taxa Selic, e aí ele precisa ultrapassar esse índice para ganhar a taxa de performance. Não ultrapassado esse índice, não é cobrado a taxa de performance. Tem uma outra regrinha que é a taxa de administração, ou seja, todas as pessoas que trabalham para valorizar essas cotas têm ali um valor, uma taxa de administração para pagar ou remunerar essas pessoas que administram o fundo. Então, temos a taxa de administração, a taxa de performance e aí depois temos o IR, que é o imposto de renda, e o IOF, que a gente vai explicar um pouquinho para frente. Agora a gente precisa entender para onde vai o dinheiro da taxa de administração. Tem uma estruturinha aqui que eu montei para mostrar para vocês que esse dinheiro é pago para as pessoas que fazem o fundo acontecer. É como se fosse um chefe de equipe de corrida, né? Ele rege ali as regras, monta a estratégia e manda na equipe. Então, por primeiro, é o gestor, aquele que toma as atitudes mais difíceis, né, de estratégia, para onde que o fundo vai, os ativos que vão ser investidos e que controla toda a equipe ali do fundo. Esse é o cara, esse é o gestor e é o cara mais responsável que você tem que ficar ligado na hora de aportar em um fundo. Depois a gente tem o administrador, é o cara que toma conta da burocracia, relatório, informe de rendimentos, comunicação com o cotista, enfim, o administrador é aquele cara que faz a parte burocrática. Depois a gente tem o custodiante, que é uma instituição financeira que custodia, né, o dinheiro. Pode ser uma ou mais custodiante aí nessa parte. Depois a gente tem o auditor. Geralmente é uma empresa terceirizada que o fundo contrata para auditar os documentos de informe, relatórios e tudo para ver se o fundo realmente está fazendo tudo certinho. E depois tem o distribuidor, que é a asset, né, que cuida ali do fundo e que aí vai nas plataformas, né, por exemplo, o BTG Pactual, a EQI, para poder distribuir. A EQI tem uma asset e distribui os seus produtos dentro da plataforma do BTG Pactual. Os fundos de investimento têm certas composições ou estratégias que cada um adota para fazer as cotas renderem, cada um com suas peculiaridades. Para isso, a gente fez um vídeo de cada tipo de fundo, mas eu vou aqui listar os principais para você entender que tipo de fundo de investimento você pode estar aportando o seu dinheiro. O primeiro é multimercado. Ele tem algumas regrinhas específicas de aportar cotas em mercado exterior junto com o Brasil e o multimercado funciona mais ou menos dessa forma. A gente tem fundos de renda fixa, aí já fala, né? Fundos muito mais conservadores que aportam em ativos de renda fixa que vai ter uma volatilidade muito pequena e vai ter uma renda fixa ali
quando você aportar o teu dinheiro. A gente tem fundo de ações que é um pouco mais arrojado para investidores que buscam ali uma alta performance, e para fundo de ações existem vários tipos de estratégias que a gente também fez um vídeo para mostrar para vocês que tipos de fundos de ações você pode estar aportando aí o teu dinheiro. E por último, a gente tem os fundos cambiais. Já fala, né? Moedas, tipo de ativo, juros, enfim, são esses fundos cambiais aí que têm estratégias também bem diferentes. Agora, quais são as vantagens e desvantagens de se aportar um dinheiro em um fundo de investimento? Decidido a tua estratégia, né? Primeiro, a gente sabe que tudo depende do gestor ou chefe de equipe, como eu falei aqui. Então é muito importante a gente avaliar quem é o gestor desse fundo. Por quê? Ele que vai tomar as decisões. Então quando você aportar o dinheiro num fundo, você precisa confiar no gestor. Isso é bom, é uma vantagem, porque tem uma pessoa ativa de alta performance fazendo boas decisões com o teu dinheiro. Principalmente quando você não tem tempo para poder estar na bolsa de valores, comprando direto ativos ou fazendo uma carteira diversificada você sozinho. Então essa é uma vantagem, ter um gestor e também economizar tempo. Você vai lá, aporta num fundo de renda fixa, você não precisa estar escolhendo diferentes ativos de renda fixa, simplesmente aporta num fundo de renda fixa. A outra forma também de ser vantagem é a diversificação. Você pode ter vários tipos de fundos de investimento. Talvez um fundo focado em renda fixa, a maior parte do teu capital. Depois você pode colocar um pouco em multimercado, apostando em mercados exterior. Pode colocar em cambial, também se protegendo, né, tendo um hedge em dólar. E você pode também ter um pouco da parcela do teu capital em fundo de investimento. Pronto, 5 fundos você já tem uma carteira diversificada. Essa é a praticidade e vantagens. Todo fundo vai ter um gestor e você vai diversificar sua carteira de forma fácil e prática. Agora, as desvantagens. Você paga um monte de taxa em fundo. Isso aí é normal. Você vai ter taxa de performance, taxa de administração, e aí tem comicotas, IOF, tudo que você pode imaginar que tem um fundo de investimento. Por isso é importante você olhar as políticas e taxas no prospecto do fundo. É importante você olhar porque nem todo fundo tem taxas de performance e taxa de administrações iguais, elas são diferentes para cada fundo. Então é importante você olhar se está justo aquela taxa que eles estão sendo cobrados, ou até comparar fundos com outros fundos. Agora falando de tributação, todo fundo tem o seu tipo de tributação. Ficaria muito longo aqui eu falar para cada tipo de fundo como é que é a política ali de imposto de renda ou de IOF, porque é muito peculiar. Cada fundo tem um tipo de estratégia para imposto de renda e IOF. Então, o que é que a gente recomenda você fazer? Assistir a parte 1 e a parte 2 de imposto de renda que a gente fez. Um vídeo completo para Eu Quero Investir, falando sobre imposto de renda, e tem todas as peculiaridades, ensina o passo a passo de como você declarar o seu imposto de renda. Então eu recomendo, para você entender como faz a declaração de imposto de renda de fundos, ou como é cobrado isso aí, assistir os nossos 2 vídeos de imposto de renda. Para concluir, galera, a gente vai aqui colocar 4 pontos muito importantes que você deve avaliar antes de investir em um fundo de investimento. Óbvio, a gente viu que as vantagens são muitas, né? Por tempo, diversificação, gestor, mas esses 4 pontos aí é importante antes de você aportar. O primeiro é o gestor. Você precisa procurar um profissional que você confia. Para isso você pode utilizar a internet para procurar entrevistas, da onde que veio o histórico desse gestor e até mesmo observar quais são as falas e estratégias dele nas cartas dos fundos, para você entender se esse é um cara realmente bom, se esse é um chefe de equipe que vai ganhar a corrida, entendeu? 2, você lê a política do fundo. É muito importante você ler o prospecto, o documento do fundo, como ele funciona, que tipo de regras ele possui, as taxas, taxa de performance, como é que ele foi nos últimos anos. Por isso que é importante olhar toda essa parte de documentação. Terceiro ponto, os valores mínimos de aplicação e também como é que funciona o resgate. É 2 coisas importantes, porque você pode ter um valor mínimo de aporte, por exemplo, 50 mil reais, e depois os aportes serem menores, ou você pode ter um aporte de 500 reais. E o resgate também é importante. É 30 dias? É 24 meses? Como é que funciona esse resgate? Isso é um ponto muito importante para você. E o 4º e último ponto é a característica. Que tipo de fundo eu vou investir? Qual é a minha estratégia? Eu quero renda fixa? Então eu vou para fundos de renda fixa. Não, eu quero estar exposto ao dólar, porque eu acho que o dólar vai subir. Então vamos comprar fundo cambial. Ah não, eu acho que o mercado vai subir e eu quero estar em fundo de ações. Bacana, vamos para fundo de ações. Então é importante você entender a característica do fundo. Outra diquinha aqui, uma 5ª dica, vai. Você pode contactar
aí o seu assessor de investimento, na Eu Quero Investir, para entender qual é a sua carteira, como você pode compor uma carteira de fundo. Ele vai te auxiliar muito, tem especialistas, inclusive a EQI tem uma asset com fundos distribuídos aí no BTG Pactual. E aí, ficou alguma dúvida sobre o que é um fundo de investimento? Bem, as características deles, você pode estar observando aí os vídeos que a gente fez para Eu Quero Investir. Tem todo tipo de fundo, você pode pesquisar, que a gente vai explicar para você a característica de cada fundo. Mas o intuito desse vídeo aqui, né, era explicar para você o que é um fundo de investimento. Então, se você tem alguma dúvida, vai aqui, comenta. Se você já aporta em um fundo de investimento, comenta aqui que a gente vai responder você pessoalmente. Agora, ficou com alguma dúvida de qual fundo você vai aportar ou que tipo de fundo tem no mercado? Vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa o nosso PDF, lá tem um monte de fundos para você dar uma olhadinha e decidir qual que você vai aportar o teu dinheiro. Não esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e nos siga nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!